Salmo 27. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. Do recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei, salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Senhor, fala conosco nessa manhã. O Senhor sabe quantas lutas, quantos desafios temos enfrentado. Às vezes, no caminho para a tua casa, ó Deus, enfrentamos lutas e batalhas espirituais imensas. Mas o Senhor é o nosso Deus. Então, nós queremos depositar aos pés do Senhor todos as nossas dores, os nossos desafios e pedimos ao Senhor que nessa hora nada faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós. Já oramos, clamando perdão de pecados nessa manhã. E clamamos, como o presbítero Saulo orou, pela iluminação, pela unção, pela alegria, pelo entendimento do Espírito Santo. Que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração para contemplar as maravilhas da tua lei e que, ó Deus, apesar da limitação do pregador, Pai, o Senhor fale com o povo do Senhor nessa manhã. Que o teu Espírito aqueça o nosso coração, que a tua palavra fale profundamente a nossa alma, que o teu povo veja Cristo na exposição das Escrituras e que haja um encontro vivo e pessoal com o Senhor, enquanto ouvimos a tua palavra. Aquece o nosso peito, Deus, e abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Davi foi um homem que enfrentou grandes batalhas em sua vida. Ainda quando jovem, quando cuidava das ovelhas de seu pai, matou um leão e um urso. No início da sua juventude foi desafiado a matar o grande gigante dos filisteus e se tornou um herói de Israel. Sendo jovem, foi capitão do exército do povo de Deus e liderou grandes vitórias contra os filisteus. Foi objeto da inveja do rei, seu próprio sogro, e durante mais de uma década viveu fugindo em cavernas, em desertos, porque seu sogro queria assassiná-lo. E depois de assumir o seu reinado, também guerreou muitas e inúmeras vezes. E depois de velho, também por causa de seus pecados, sofrendo as consequências dos mesmos, enfrentou grandes batalhas até dentro de sua própria casa. Mas ainda que tenha enfrentado tantas lutas, a Bíblia nos mostra que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E ao olharmos, amados irmãos, para este texto da palavra de Deus, o Senhor nos apresenta aqui Davi, um homem
que enfrentou tantas batalhas, mas foi vitorioso pela honra e pela graça do Senhor Jesus. O texto nos apresenta aqui o homem que vence as adversidades. E, em primeiro lugar, a palavra nos diz que o homem que vence as adversidades é um homem que confia no Senhor. O homem que vence as adversidades é um homem que confia no Senhor. Por que Davi confia no Senhor, irmãos? Porque ele sabe quem é o seu Deus. Ele diz: o Senhor é a minha luz. Ele reconhece Deus como aquele que ilumina o seu caminho e a minha salvação. Ele crê no Senhor Yahvé como seu único Senhor e Salvador. E por isso ele diz que não tem medo de ninguém. A quem temerei? Mas ele diz mais: como um guerreiro, ele acredita que Deus é um castelo, é um refúgio, é uma fortaleza na qual ele se esconde dos seus inimigos. Ele diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E aí então ele diz que quando vem uma turba de malfeitores, inimigos e opressores, vem contra ele para o destruir, diz o texto bíblico, é como se eles viessem contra ele e caíssem numa armadilha, diz o texto. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E ele chega a ponto de dizer o seguinte, que ainda que venha contra ele um exército inteiro, o seu coração não vai ter medo. Ainda assim, se estourar contra ele a guerra, ele terá confiança. Davi sabe que um com Deus é maioria. Se você está com o Senhor, ainda que o mundo inteiro venha contra você, você não precisa ter medo, porque o Senhor cuida de você, porque Ele te amou e deu o Filho dele para morrer na cruz e pagar os teus pecados. O homem que vence a adversidade é um homem que confia no Senhor. Você já confiou em Jesus como seu único Senhor e Salvador? Você reconhece que o Senhor é a luz que ilumina os seus caminhos? Você reconhece que Jesus é o seu Salvador? Você confia que Deus protege você de todo mal? Você confia na promessa de que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra, está acampado ao seu redor? E de que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal nenhum, porque o Senhor está com você? O homem que vence a adversidade é um homem que confia no Senhor. Mas a palavra de Deus nos apresenta, em segundo lugar, nessa manhã, que um homem que vence a adversidade é um homem que busca a presença do Senhor. Em primeiro lugar, o homem que vence a adversidade é um homem que confia no Senhor. Mas, em segundo lugar, o homem que vence a adversidade é um homem que confia, que busca a presença do Senhor. Em primeiro lugar, confia no Senhor. Em segundo lugar, busca a presença do Senhor. Diz o versículo 4, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi nos apresenta qual é a sua prioridade em oração. Ele diz: se eu puder pedir a Deus uma coisa só, eu quero habitar na presença dele. No Antigo Testamento, irmãos, a presença de Deus estava no santuário, no Santo dos Santos, lá onde ficava a arca, sobre o propiciatório. Ali estava a presença de Deus no templo. Davi, quando pede uma coisa ao Senhor e quer morar na casa do Senhor, ele está dizendo que quer ter comunhão íntima com o Senhor. Ele quer buscar a presença do Senhor. Ele quer ter um relacionamento vivo e pessoal com o seu Deus. Ele quer conhecê-lo cada dia mais e mais. E ele revela o porquê desta, que é a prioridade da sua vida. Ele diz que o seu propósito é contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele quer ficar na casa de Deus para pensar em como Deus é soberano, em como Deus é infinito,
em como Deus é eterno, em como Deus é imutável, em como Deus é santo, em como Deus é todo-poderoso, em como Deus é gracioso, em como Deus é misericordioso, bondoso, perdoador, e assim ele adorará o Senhor e terá comunhão com ele, e na presença de Deus será protegido pelo próprio Senhor, pois ele diz no versículo 5, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. Ele quer estar escondido na presença de Deus, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Ele vai me levantar sobre uma rocha. E na presença dele, minha cabeça vai ser exaltada acima dos inimigos que me cercam. E Davi diz que o resultado é que ele vai viver uma vida de culto a Deus. Ele diz aqui, no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. O desejo de Davi é viver para adorar a Deus. Ao ler esse objetivo, esse grande desejo do salmista, eu me lembro de Hebreus 13:15, diz que por meio de Jesus ofereçamos, pois, a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O homem que vence as suas adversidades, irmão, é um homem que busca a presença de Deus. É o homem que entende que o maior privilégio que um homem pode ter é ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. É o homem que entende que Deus nos criou para a glória dele. Como diz o nosso catecismo, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou como diz o teólogo Agostinho de Hipona, Senhor, tu nos criaste para ti, e o nosso coração não pode repousar seguro enquanto não descansar em ti. Ou como disse o próprio Senhor Jesus, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, de seu interior fluirão rios de água viva. Se você quer ser vitorioso na sua vida cristã, além de confiar que Deus é a sua luz, a sua salvação, o seu refúgio, aquele que te dá a vitória na sua luta diária, você precisa buscar conhecer mais a Deus. Você precisa ter uma séria vida de oração. Você precisa estudar a palavra todos os dias. Você precisa meditar nos atributos de Deus. Você tem que ter prazer no culto divino. Você tem que amar a casa de Deus e buscar a glória de Deus todos os dias da sua vida. Porque certamente o Senhor há de fortalecer a sua fé, renovar a alegria no seu coração, te dar esperança para vencer as lutas. E certamente Ele há de estar contigo em cada momento da sua vida. E você vai se levantar não para viver para si mesmo, mas para viver para a glória de Deus durante todos os dias da sua vida. O homem que vence a adversidade, nos diz o rei Davi nesse texto, é um homem, amados irmãos, que confia no Senhor, mas é um homem que busca a presença do Senhor. Pastor, eu quero ser vitorioso nas minhas adversidades. Que outra característica tem o homem que vence as adversidades? Além de confiar no Senhor e buscar a presença do Senhor, o homem que vence as adversidades clama em meio às angústias. O homem que vence as adversidades clama em meio às angústias. Amados irmãos, a partir do versículo 7 nós encontramos Davi apresentando suas angústias ao Senhor. Ele diz, ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Davi enfrenta lutas como eu e você. Ele diz, Senhor, compadece-te de mim, responde-me. Ele diz, Senhor, coloca o coração na minha miséria. Tem compaixão de mim, Senhor. Sente a minha dor. Me responde, Senhor. E ele nos conta que enquanto ele está clamando e buscando a presença do Senhor, provavelmente naquelas horas da noite, como ele tinha costume de fazê-lo, o próprio Senhor é quem lhe fala ao coração. Ele diz, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. O Senhor coloca no coração de Davi que ele tem que buscá-lo. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E Davi responde, buscarei, pois, Senhor, a tua presença.
Ele sabe que se ele está clamando no meio da angústia, é porque o próprio Deus é quem o atrai a clamar a presença de Deus. Nenhum de nós, por nós mesmos, irmãos, buscaria o Senhor. A nossa tendência natural é nos desviarmos de Deus. Então, se você está quebrantado diante de Deus, apresentando a sua oração, apresentando o seu clamor, colocando diante dele a sua angústia, clamando diante dele, meu querido amigo e irmão, é porque o próprio Espírito de Deus, soberanamente, é quem atrai você. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer, amados irmãos, que o salmista diz: Senhor, não esconda de mim a tua face, não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, tu és o meu ajudador. Não me recuse, não me desampare. O salmista está humilhado, tem misericórdia de mim, quase dizendo: ser propício a mim, pecador. Tu és o Deus da minha salvação. Ele reconhece que o seu Salvador é o Senhor. E aqui no meio da sua angústia, ele expressa a sua fé de maneira maravilhosa, irmãos. Porque poucas pessoas cuidam de nós como nossos pais. Nós tivemos pais imperfeitos. Nossos pais, muitas vezes, erraram no caminho, mas eles nos amaram e tentaram fazer o melhor. E muitas vezes se sacrificaram por amor de nós. Mas é bem verdade que há pais que não amam seus filhos. E na primeira oportunidade que tem, os abandonam. E nós já ouvimos inúmeras vezes de mães que abandonam seus bebês nas portas dos outros. Mas a palavra de Deus nos mostra que o maior amor que existe no mundo é o amor de Deus pelos seus eleitos. Davi diz que se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Louvado seja o Senhor. Davi pode clamar no meio da angústia, porque ninguém o ama mais do que o Senhor o ama. Versículo 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Por isso, no meio do seu clamor, ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Ele diz: Senhor, me faz andar por um caminho reto. Tem gente querendo me pegar, Senhor. Me faz andar direito. Não me deixes à vontade dos meus adversários. Contra mim se levantam falsas testemunhas. Os que só respiram crueldade. Protege-me, Senhor. Davi apresenta as suas angústias diante de Deus. Você, meu querido amigo e irmão, o que tem feito no dia das suas angústias? Você tem clamado diante do Senhor? Ou você só tem murmurado? Tem deixado a depressão assolar a sua alma? Você tem um Deus que ouve as suas orações. O seu grande Redentor, que é um com o Pai dele, no momento mais difícil da sua vida. No jardim do Getsêmani, dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas submisso dizia que se faça a tua vontade e não a minha. Ali Jesus transpirou grandes gotas de sangue e pela oração foi fortalecido para enfrentar a cruz. Queridos amigos e irmãos, o nosso Senhor clamou, até na cruz ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Fortalecido, deu a vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. E hoje, depois que ressuscitou, ele está assentado à destra de Deus e vive intercedendo por nós o tempo todo. Por causa deste grande Redentor, você pode apresentar o seu clamor e as suas orações a Deus, mesmo no dia
das mais terríveis dores, mesmo no dia da mais angustiante tribulação. O homem que vence a adversidade, confia no Senhor, busca a presença do Senhor, clama em meio às angústias. Pastor, o que mais caracteriza o homem que vence a adversidade? Em último lugar, nessa manhã, a palavra de Deus nos diz que o homem que vence a adversidade renova a sua esperança. Versículos 13 e 14 dizem: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que promessa preciosa, irmãos. Davi crê que Deus há de abençoá-lo. E nós devemos crer na bondade do Senhor, amados irmãos. Nós temos promessa de grandes bênçãos para a eternidade. Mas nós sabemos que Deus também há de nos abençoar aqui. Eu me lembro, quando eu era pastor em Santiago do Chile, eu voltei para pregar numa conferência no Brasil, no interior de Minas Gerais. E naquela conferência de pastores, havia um pastor que estava sofrendo muito. Ele estava numa igreja muito difícil, e a liderança da igreja era muito problemática, e ele estava pensando em abandonar o ministério, ou até abandonar o pastorado de tempo integral e fazer uma faculdade, por causa da luta que era pastorear. E ele dizia que não teria condições de ser sustentado pela igreja, os pastores mais velhos tentando convencê-lo, e um pastor mais experiente dizia para ele: meu filho, Deus vai cuidar de você. E ele estava tão angustiado que ele dizia: não, eu sei que lá no céu Deus vai cuidar de mim. Ele estava sofrendo tanto que ele já não conseguia nem acreditar que ele ia ter uma vitória de uma luta aqui. Ele: não, lá no céu eu vou ser abençoado. E de repente eu olhei para aquele pastor mais velho do presbitério, e o pastor mais velho virou para ele e falou assim: meu filho, eu creio como Davi no Salmo 27:13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus está falando, irmão, por meio de Davi, que ele nos abençoa aqui. Quantas bênçãos Deus tem te dado? Deus já te deu a redenção em Cristo. E ainda que você seja tão miserável, Ele tem sustentado você. Ele tem perdoado os seus pecados, Ele tem suprido todas as suas necessidades, Ele tem te dado família, Ele tem coberto você de bênçãos. Como você tem coragem de viver reclamando? Coloque a sua esperança no Senhor. Paulo diz em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu Jesus na cruz por você, você acha que Ele vai deixar de cuidar de você nos momentos de adversidade que você está enfrentando? Coloque, pois, a sua esperança no Senhor. Renove a sua esperança, como diz o versículo 14, que é a conclusão do nosso salmo. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Coragem. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Não coloque a sua esperança em homens. Não coloque a sua esperança em políticos. Não coloque a sua esperança na economia. Não coloque a sua esperança nas suas circunstâncias, nem na sua própria capacidade, mas coloque a sua esperança no Senhor, que te amou e deu o Filho dele na cruz para te salvar. Se você coloca a esperança nesse Deus maravilhoso, você pode ter bom ânimo, o seu coração pode ser fortalecido e você pode esperar o agir e a intervenção graciosa de Deus na sua vida. O texto é claro, amados irmãos: o homem que vence a adversidade é aquele que confia no Senhor, que busca a presença do Senhor, que clama em meio às angústias, que renova a sua esperança. Que a sua fé seja posta em Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele seja contigo, que Ele te dê vitória em meio às suas adversidades. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.